O pecado e as suas consequências. Só quais são as consequências do pecado? A primeira delas foi a queda lá no Éden. Nós não podemos esquecer, ninguém pode se esquecer, que os pecados cometidos em nossa vida aqui, eles vão sim ter uma consequência. Mas a principal consequência que afasta o homem de Deus, que o matou espiritualmente, foi a queda no Éden. O que diz a Bíblia lá em Gênesis, no seu capítulo de número 3, no seu versículo de número 17? Bem, depois que Deus coloca o homem e a mulher no Éden e que os explica, né, as questões ali, ele diz, olha, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele explica isso para Adão. E eles não. A Eva dá ouvidos a Satanás, ela é induzida a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, leva a Adão, Adão também participa, e aí eles caem. E Deus, então, agora vem trazendo a punição e o resultado disso tudo. O versículo de número 17 de Gênesis 3 diz, e a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Este final aqui, do versículo 18, é que mostra todo o dilema humano. Eu não vou dizer o dilema, mas toda a desgraça. Essa é a verdade. Por quê? Porque é algo fora da graça. É a morte eterna, é a separação de Deus, é a inimizade para com Deus. A graça, ela trouxe esta aproximação. Esta desobediência trouxe o quê? A desgraça, a distância, a inimizade do homem para com Deus. Bem, então aqui está estabelecido o primeiro ponto. Os outros pecados que são cometidos, os pecados coloquiais da vida, eles só vão agravar a situação em questões na eternidade em relação a punições. Mas a punição principal, que é o inferno, que é a perda da vida eterna junto de Deus, este já aconteceu. E a única forma de repará-lo é através da nossa vida com Cristo, é entregarmos a nossa vida a Jesus como nosso Salvador. Por isso, se uma pessoa ela tem uma boa conduta de vida, ela paga suas contas em dia, ela respeita o pai e a mãe, ela é um bom professor, um bom aluno, um bom pai, marido, seja o que for, uma pessoa de vida ilibada aqui na terra, mas ela não tem a pessoa de Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, mesmo com estes atributos positivos, ela vai para o inferno. Porque o que nos salva e o que nos justifica em decorrência desta queda que houve no Éden é o sangue de Jesus que vem sobre os escolhidos. Fora isto, as nossas obras de justiça são comparáveis a trapos de imundícia, como diz ali em Isaías, o Senhor Deus. Então aqui está estabelecida essa primeira questão. A segunda coisa que nós temos que ver é que existe aquela questão de se dizer assim, bem, conforme o que a pessoa fizer, ela vai ser punida. Tem algumas explicações aqui também. Por exemplo, quando nós vamos lá em Lucas, no seu capítulo número 12, Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, e no seu versículo de número 45 até o 48, nos diz assim, mas se aquele servo disser em teu coração, o meu senhor tarda em vir e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora em que ele não sabe, separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Aqui Jesus está falando de categorias de sofrimento que possam haver, de castigos, em decorrência daquilo que é feito aqui na nossa vida, no coloquial do dia a dia. Não está falando em relação à salvação, não está falando em relação
à queda lá do Éden. A queda do Éden, ela levou toda a humanidade à perdição. Mas aqui ele está falando daqueles que sabem fazer, daqueles que sabiam da verdade, daqueles que conhecem a verdade, mas fazem o errado, fazem o contrário. E aí é o que ele está dizendo: o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou e não fez conforme a sua vontade, será castigado com muito mais açoites, ou com muitos açoites. Por exemplo, vamos pegar a figura do Papa, que é o líder da seita católica apostólica romana. Com toda certeza, assim como Satanás conhece a palavra, ele também conhece. Porém, todavia, contudo, ele não tem a coragem de chegar e dizer a verdade, apesar de conhecê-la. O fato dele ter essa postura, ele já é um condenado, porque ele não reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque a doutrina ao qual ele está inserido, ensina e defende, é que Maria é corredentora. Então isso o exclui do processo soteriológico, biblicamente falando. Mas ele conhece a verdade, e aqui está dizendo que aquele servo que sabe a vontade do seu Senhor e não se apronta, ou seja, não faz o que deve fazer, ele vai ser castigado com muitos açoites. No versículo 48 diz: mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. É o caso dos incrédulos que estão envolvidos nas seitas. Ou seja, eles têm pouco conhecimento, isto não os exime do castigo eterno, porém, todavia, com menos sofrimento lá no inferno. Então nós podemos deduzir que existirá graus de sofrimento lá no Hades, do Sheol, ou até mesmo no lago de fogo depois de tudo consumado. É o que a palavra de Deus está dizendo. Bem, quando nós olhamos agora ali, e esse texto que nós lemos agora, ele se harmoniza, por exemplo, com o Evangelho de Mateus. Mateus, lá no seu capítulo de número 11, a partir do versículo 21, Jesus diz assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ou seja, Tiro e Sidom também vão ser castigados, mas com menor teor de castigo, em razão de Corazim e Betsaída saber daquilo que era verdadeiro e não cumpriram. E eles, no caso, Tiro e Sidom, não sabiam, mas Corazim e Betsaída conheciam, então eles serão mais castigados. O versículo 23, e tu, Cafarnaum, que fosse erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Olha que interessante. Apesar de existir aquele pensamento, né, quando se vê algo errado, um lugar que está uma bagunça, fala que lá virou uma Sodoma, né? Sodoma e Gomorra. Jesus está dizendo que Cafarnaum será mais castigada, terá um juízo mais pesado do que Sodoma. Por quê? Porque o que aconteceu em Cafarnaum era para eles terem crido de uma forma muito forte, e eles não fizeram isso. E Sodoma não teve essa experiência. Então, pelo fato de não ter experiência, não quer dizer que eles estão isentos do castigo, mas serão castigados com menos rigor. Então, uma consequência do pecado. Essas consequências são variáveis. É aquilo que eu digo. Por isso que eu falei que o castigo do pecado sobre a vida do crédulo e daquele que é incrédulo tem diferenças também. Então, Jesus está mostrando aqui essas consequências do pecado. Um outro detalhe importante, quando nós lemos aqui em João, Evangelho de João, no capítulo de número 19, Evangelho de João, capítulo 19, o versículo de número 10. 10 e 11. Olha que interessante essa passagem bíblica. Jesus está diante de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos diz assim para Jesus: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Ou seja, Pôncio Pilatos estava inquirindo Jesus, questionando ele, e Jesus não falava nada. Quando Pilatos faz essa pergunta para ele e declara que ele tem poder sobre Jesus para mandar crucificar ou mandar soltar, Jesus, no versículo 11, responde assim: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem.
Duas coisas nós aprendemos aqui. Primeiro, que Jesus ele foi crucificado debaixo da autoridade do Império Romano. Os judeus não tinham poder para crucificar Jesus. E ele foi crucificado porque era um decreto de Deus. Houve um ato decretivo na eternidade para que Jesus passasse por isso. O segundo ponto interessante aqui é que Jesus diz, olha, mas aquele que me entregou a ti maior pecado tem. Ou seja, o maior pecado do que Pilatos mandar crucificá-lo, teria e teve Judas que entregou. Por quê? Porque a Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17, vamos colocar ali, Tiago, no seu capítulo de número 4, e o versículo de número 17, que é o último versículo de Tiago 4, diz assim, pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecados. Ora, o que a Bíblia está dizendo aqui é que a pessoa que tem a capacidade cognitiva, que ela tem forças físicas, talvez poder econômico, político, para impedir que algo ruim, de mal, aconteça com alguém que vai ser punido, que vai sofrer, que vai trazer um grande prejuízo. E mesmo com toda essa capacidade, ela tendo todo esse conhecimento, ela permite que algo aconteça, ela é tão culpada e está cometendo o pecado até maior que o agente que está realizando ali em loco aquela situação. É o que Jesus falou sobre Pilatos. Falou, olha, mais pecado tem aquele que me entregou a ti. Ou seja, quem? Judas Iscariotes. É óbvio que ele, sabendo que iria fazer errado, ele fez errado, mas porque ele também era filho da perdição. Ele teria que ter feito isso. Não teria uma outra forma de outra pessoa fizesse. Ele era o filho da perdição. Jesus já diz isso lá em João, no seu capítulo de número 17, quando ele diz, de todos aqueles que me desse, nenhum eu perdi, somente o filho da perdição, para que se cumprisse as escrituras. Muito bem. Então aqui nós temos esta questão que é muito séria, é a questão do quase que do sadismo no pecado. Ou seja, você ou a pessoa que está sendo ali conivente com o pecado no sentido de ver o erro e não impedir que aconteça, mesmo podendo impedi-lo. E para finalizar, na primeira carta de João, lembremos-nos aqui que a primeira carta de João é uma carta onde ele está falando para crentes, onde ele está falando já com os convertidos. Ela não é uma carta evangelística, por assim dizer, com características evangelísticas, mas com características doutrinárias. Esta é a grande diferença. E aí nós vemos no capítulo de número 1, a partir ali do versículo 8, quando ele diz assim, olha só, capítulo 1, no seu versículo de número 8, 1 João diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazendo-o mentiroso e a sua palavra não está em nós. Bem, o que João está dizendo aqui, ele está falando daqueles que confessam os seus pecados, mas aqueles que já estão justificados, aqueles que são filhos de Deus. Aqui não está incluindo os incrédulos. Por quê? Veja bem uma coisa, se o incrédulo comete um ato ilegal, um pecado, agride alguém, seja lá o que for, é um pecado sim. E mesmo que ele peça desculpas, mesmo que ele se arrependa daquilo que ele fez errado, se ele continua na sua incredulidade em relação a Jesus como Filho de Deus, tendo Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vai para o inferno da mesma forma. Então esse perdão de pecados aqui são para os pecados coloquiais dos crentes e não dos incrédulos. Isso tem que ficar muito claro. Eu vi um debate entre dois pastores, supostamente teólogos, falando sobre essa questão, e eu achei interessante que eles deturparam um pouco a questão aqui. Isso aqui tem que ficar muito claro. João aqui está falando dos crentes. Porque senão dá essa impressão, se falar diferente, que qualquer pessoa que confessa o seu pecado coloquial aqui do dia a dia, e Jesus venha perdoar, Deus irá perdoar, o sangue de Jesus virá sobre ele e ele será perdoado. Não é assim que funciona, porque o pecado que leva o homem para o inferno
Não é o pecado que ele comete aqui coloquialmente. Quando eu falo coloquialmente, eu quero dizer no dia a dia, na sua vida, no decorrer da vida, do dia a dia. Não, é a queda lá no Éden, que nós lemos aqui, lá do capítulo 3. É aquilo que leva o homem para o inferno. Os outros pecados só intensificam a punição lá na vida eterna. E esta punição, ela tem que ser separada. Em que sentido? Existe uma punição para os filhos de Deus, que serão arrebatados para a igreja, para aqueles que vão passar pelo tribunal de Cristo. E existe a punição para aqueles que vão para o inferno. Qual é a diferença? No inferno, o grau de castigo, ele vai depender daquilo que ele fez, além da sua perdição eterna. No seu dia a dia, nos pecados coloquiais aqui. O camarada roubou, estuprou, matou, era um camarada que tinha uma vida devassa, uma vida desregrada. Então, esse é o tipo de situação. Aqueles que conheciam a verdade de Deus e que também passaram por cima dessa verdade, sabendo que estavam errados. Eu dei o exemplo aqui, por exemplo, do Papa. É um grande líder de uma seita, o catolicismo romano. É um exemplo. Em relação ao castigo aos crentes, esse castigo tem que ser entendido o seguinte: o apóstolo Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, ele fala do galardoamento. E lá vem falando sobre a recompensa que Deus, que Jesus dará aos seus filhos que estão lá como igreja. Qual é essa recompensa? O galardão. Qual seria o castigo? O castigo será não receber o galardão. O texto é muito claro nisto, que a pessoa será envergonhada, mas de toda maneira será salvo. E nenhum crente em Jesus vai desenvolver o seguinte pensamento: bem, se eu sou um salvo e eu sou um filho de Deus, pouco importa se eu vou ter galardão ou não, o importante é que eu esteja lá. Não. Quem pensa desse jeito está pensando errado, não é? Por quê? Porque nós devemos buscar a santificação. Em que sentido? Não é uma santificação para que nós possamos estar indo para o céu nesse sentido, porque a santificação para ir para o céu está em Cristo Jesus. É a nossa vida de construção de uma vida cristã. Porque, como nós falamos, cristianismo não é religiosidade, cristianismo é prática de vida cristã. No capítulo 5 agora de 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 16, João diz assim: se alguém vir pecar o seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte e por esse digo que ore. A esse não digo que ore, melhor dizendo, para a morte, e por esse não digo que ore. Versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então ele está dizendo que toda iniquidade, ela é pecado. Mas dentro desta iniquidade, tem pecados que não são para a morte. Muito bem. Por quê? Porque o pecado, ele sempre vai afrontar a autoridade de Deus. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então, todos os crentes são nascidos de Deus. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ou seja, lá em João está dizendo, mais uma vez lembrando, que todos nós pecamos, e aqui está dizendo que aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca na continuidade do pecado, no sentido do dolo, da intenção de maquinar o pecado. É por isso que o pecado tem que ser dividido na seguinte questão. O pecado você tem na tipificação e também na sua etimologia, ou etimologicamente falando, o pecado é pecado. Agora a diferença está no tipo de pecado que se comete. O tipo de pecado que se comete, na tipificação, entra a questão do dolo, entra a questão do pecado para a morte. O ímpio, ele não peca para a morte, porque ele já está morto espiritualmente. Quem pode pecar para a morte? É somente os crentes. Agora, a questão está, se desenvolve aí dentro de um pensamento teológico, que tipo de morte é essa que o crente pode sofrer? Se ele é um eleito. Por exemplo, Davi cometeu um pecado para a morte. Davi cometeu. E quais foram as consequências? As consequências nós sabemos na sua vida depois particular, o que houve tudo lá. Nós vemos, por exemplo, o caso de Sansão. Mas isto, indubitavelmente, não trouxe uma questão de prejuízo soteriológico, de prejuízo de perda de salvação. Esta é a questão.
São as consequências do pecado. Então, no pecado, etimologicamente falando, o pecado, é o pecado que João está falando lá no capítulo 1, que são os pecados cometidos, querendo ou não, todos os dias se comete, por imperícia, imprudência, que são os pecados, vamos dizer, de negligência, e é uma linguagem jurídica. E no pecado doloso é aquele intencional, é aquele maquinado, que se sabe que está errado, que sabe que vai afrontar a autoridade e a santidade de Deus e mesmo assim vai praticá-lo. Um crente em Jesus pode cometer esse tipo de pecado? Sim. Viver cometendo esse tipo de pecados? Não. Porque se ele vive fazendo esse tipo de pecado, ele não é um crente, ele é somente um religioso. Então, estas são as consequências do pecado e o principal, o que leva o homem para o inferno, é o pecado lá do Éden e não os pecados cometidos no dia a dia aqui. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Cláudio Rosa. Quero agradecer mais uma vez pela sua participação. Lembrando que se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, tá bem? Toque o sininho aí, dê o seu like, isso é muito importante, seu like, compartilhe com outras pessoas, mande os seus comentários e você vai estar colaborando com esse trabalho e com o ministério que diz a Bíblia. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.